Oi pessoal, hoje a gente está aqui para falar do Google Looker, que é a mesma ferramenta que antigamente era o Google Data Studio. Ó, Looker Studio Overview, você vai clicar aqui, ó, Looker Studio. Então essa aqui é a ferramenta que a gente vai utilizar hoje. Antigamente o nome dela era Google Data Studio, mas agora ela está chamando Google Looker Studio, tá? Quando você clicar nela, que você abrir um relatório em branco, como eu vou abrir agora só para mostrar aqui como é que é, aqui você tem as possibilidades de banco de dados que você pode inserir no Looker. Então, você pode fazer uma base de dados semântica diretamente pelo Looker, uma base de dados que você traz lá do seu Google Analytics, ou seja, daqueles relatórios que já estão online, como aqui, por exemplo, tem aquele AdSense do Google para quem faz marketing, né, para quem faz vendas. Você pode trazer uma planilha do Google que você tenha lá no seu Google Drive salva. E aqui são arquivos em diversos tipos de extensão, tá? A gente nesse exemplo da aula de hoje, a gente vai utilizar um upload em CSV, que é uma extensão para arquivos bem leves de banco de dados. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês a base de dados que a gente vai utilizar. Mas existe, olha, perceba você que existem inúmeros MySQL, existem inúmeros tipos de banco de dados que você pode puxar para cá. Inclusive, ó, o próprio YouTube, ele também puxa. Fechando aqui, então aqui é onde você puxa a base de dados. E uma vez que você puxa a base de dados, você vai fazer a formatação como se fosse do PowerPoint, né? Então aqui você desenha e aqui também você tem a forma e aqui você tem o texto para escrever. Nesse daqui você pode inserir uma imagem, tá? Eu vou mostrar agora como é de fato. Antes, eu gostaria de mostrar para vocês a base de dados que eu utilizei, que foi essa aqui, ó, aula 1x. Vê como é que é o arquivo em CSV, né? Você tem na mesma célula, a primeira linha são com os títulos dos campos. Então, a data do pedido, porte, região, categoria, subcategoria, vendas e lucro. E aí depois eu tenho todas essas ocorrências. Esse arquivo é muito grande, tá? Ele realmente é um Big Data. Se eu botar um Ctrl Shift seta para baixo, você vai ver que tem praticamente 1000 ocorrências, tá? Então eu tenho 1000 vendas que foram feitas, né, quase 1000 vendas que foram feitas. Então, ó, você perceba que eu estou subindo e não vai ter fim, tá certo? E essa ferramenta ela serve exatamente para tratar essa grande quantidade de dados. Pessoal, esse aqui é o relatório que a gente vai fazer. Perceba você que é um relatório de vendas, onde eu vou ter o total de vendas, total do lucro que foi obtido, vendas por região, gráfico aí dos produtos que foram vendidos, como esse gráfico aqui inferior de linha, onde tem os pedidos que foram feitos por mês e o lucro que é obtido por mês, que vale salientar inclusive que caiu visivelmente, aí você consegue perceber. Então perceba que aquela grande quantidade de dados que havia naquele arquivo em CSV se transformou num relatório gráfico que fica muito mais fácil de ser entendível. Observe que no relatório você consegue perceber que a quantidade de vendas está caindo rapidamente, bem como você consegue perceber qual item que tem sido mais vendido. E no entanto, se você estivesse vendo só os dados do arquivo em CSV, você jamais conseguiria ver isso. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido o motivo de se utilizar essa ferramenta. A gente, na verdade, vai transformar grande quantidade de dados em relatórios que são muito mais fáceis de gerenciar essa grande quantidade de dados. Então é isso, agora vamos para o passo a passo de como transformar esse arquivo em CSV no relatório do Google Looker. Bem, em primeiro lugar, abrir lá
no Google o Google Locker. Logo depois a gente vai procurar pelo arquivo que a gente vai utilizar como base de dados. O nome do arquivo é aula1x.csv. Eu vou deixar disponível para vocês. Vale salientar que o arquivo já está em perfeitas condições. É uma coisa bem difícil limpar um arquivo tão grande, mas ele já está bem bonitinho. E aí você clica depois em adicionar. Uma vez que você clica em adicionar, o arquivo vai abrir na interface do Google Locker. E aí sim a gente vai começar a desenhar o dashboard. Perceba que do seu lado direito, todos os campos já foram reconhecidos e que agora você tem que ir nesse centro, nessa parte branca aí do centro, você tem que começar a desenhar mesmo, como se fosse um PowerPoint, desenhar o dashboard que você quer fazer. Inicialmente eu vou colocar um retângulo cinza para começar a colocar o título. Bem, a gente posiciona no local que quer e aí a gente vai clicar para arredondar as pontas desse retângulo, porque eu acho que fica mais bonito o visual. Eu vou deixar um cinza mais claro, porque eu prefiro assim. E para ficar mais tranquilo de entender onde é que a gente quer chegar, eu vou colocar aqui em algum local da tela o gráfico, como é que ele ficou, o dashboard, como é que ele ficou, o resultado final, para você sempre ficar olhando para ele. Bem, então eu vou desenhar 3 retângulos cinza, claro, onde num deles eu vou colocar o total de vendas com o total de lucros. Depois eu vou colocar no outro vendas por região e produtos vendidos. Eu vou fazer um gráfico de rosca e lá no final, no espaço maior em cinza, eu vou colocar um gráfico maior, um gráfico deles com os pedidos por mês e no outro o lucro por mês. Bem, agora eu vou puxar a ferramenta para escrever o nome do título, que vai ser relatório de vendas. Depois que você escrever, você vai posicionar ela no local que você quer e alterar o tamanho da fonte, de maneira que fique proporcional ao quadrado cinza. Depois, por último, a gente altera a cor da fonte. Minha gente, até agora só desenho, né? Mas agora sim a gente vai começar com as métricas, tá? Bem, primeiro clicar em adicionar gráfico e depois você vai colocar visão geral. Qual é a primeira coisa que eu quero colocar aí? É o resultado de vendas. E, portanto, eu vou buscar lá na minha base de dados o campo venda. E aí eu vou conseguir enxergar na visão geral a quantidade de vendas que foram feitas. Perfeito, já consegui, então agora eu copio o colo, porque o segundo campo que eu quero ver é lucro. Preste atenção que agora eu vou trocar onde tem escrito vendas e vou pegar lá lucro e jogar em cima. Perceba que todos os dois campos de visão geral já foram preenchidos. E agora a minha intenção é ir para o gráfico de rosca. Pois bem, clico lá em cima em adicionar gráfico, procuro pizza, né? E escolho o botão de gráfico de rosca. Agora esse gráfico vai ser vendas por região e, portanto, eu vou puxar o campo vendas. Eu vou copiar e colar o gráfico de rosca e agora eu vou buscar o campo subcategoria e aí eu vou colocar o campo subcategoria para fazer o segundo gráfico. Dando sequência, agora a gente vai inserir outro gráfico lá em cima, clique em adicionar gráfico e vai procurar o gráfico de linha, onde a gente vai colocar depois os pedidos por mês. Bem, essa parte aí agora é só posicionando o gráfico, deixando ele na medida correta, mas a questão é que eu senti a necessidade de alterar a coloração do gráfico de rosca para uma cor só. E aí eu escolhi colocar na mesma cor do título, que é laranja. Primeiro eu tentei colocar esse azul, não gostei
do resultado, aí eu escolhi o laranja mesmo, da mesma cor do título. Eu devia ter escolhido logo tudo, mas na verdade, quando você começa um gráfico, você vai ter que ir utilizando a sua criatividade. E é por isso que eu só deixei para fazer isso agora. Pronto, vamos voltar agora para o gráfico de linha. Então aí vai ser plotado os pedidos por mês. Perceba que a métrica que eu vou utilizar agora vai ser data pedido. Vocês vão clicar nesse íconezinho que tem aqui ao lado e vão escolher a opção data e depois vocês vão escolher a opção mês. Perceba que aí no gráfico já ficou alterado e embaixo já tem os meses que foram feitas as vendas e que você percebe claramente que as vendas estão caindo, né? Eu só percebi agora, o primeiro gráfico estava com lucro, mas eu posicionei da seguinte forma: esse primeiro gráfico, essa última métrica aí vai ser vendas, e aí eu vou só copiar e colar, e no segundo gráfico é que vai ficar com a métrica lucro. Eu vou alterar agora e vou colocar no segundo gráfico a métrica lucro lá embaixo, e aí a primeira ficou como vendas e o segundo ficou como lucro. Bem, praticamente tudo feito, né? Toda a parte gráfica já desenhada. Agora eu estou sentindo a necessidade de colocar os títulos mais evidentes em cada um desse gráfico que eu fiz, desse dashboard. Vou pegar o texto, uma caixinha de texto, vou digitar o nome de cada um dos títulos e colocar com tamanho 18 em todos os gráficos que foram colocados na tela. Por exemplo, o primeiro deles, que é esse total de vendas, o número, o tamanho da fonte ficou 18, coloquei negrito, vou pegar tirar da caixinha o título dela e deixar só esse título novo que eu coloquei, que eu acho que visualmente ele é mais bonito. Posiciono, deixo do jeito que no local que eu quero, e aí eu vou copiar e colar e colocar no segundo, né? Eu coloquei total de lucro, mas você pode colocar também lucro total, dá no mesmo. Bem, você tem só que se ligar que você tem que tirar, né? Você tem que ocultar o títulozinho que já vem nesse quadradinho de visão geral. Aí você oculta ele e posiciona esse título que a gente fez na caixinha de texto. Veja aí, eu coloquei total do lucro, vou ficar posicionando para ver qual é a melhor forma que eu acho para visualmente ficar agradável, e aí eu já vou partir para os outros títulos, deixando sempre da mesma forma. Vou copiar e colar, vai ser sempre a fonte 18, negrito, e só vou alterar mesmo o que tem dentro, tá certo? Eu vou ficar Ctrl C, Ctrl V e colocar em todos eles. Agora a gente vai partir para colocar as legendas, né? O título da legenda lá no primeiro gráfico de rosca, que vai ser vendas por região. E aí é só copiar e colar e alterar, né? E o próximo gráfico é produtos vendidos. Da mesma forma, copia, cola e digita produtos vendidos. Sim, vale salientar que eu estou achando que está muito pequeno o tamanho da fonte de dentro do gráfico, assim como a legenda. O que é que eu fiz? Aí nessa parte que tem estilo, eu procurei aí onde é que está essa parte que tem a fonte, né? E coloquei tanto para dentro do gráfico como para a legenda, que está na lateral do gráfico, eu coloquei o tamanho 18, que eu acho que ficou maior e visualmente melhor de enxergar os valores dos gráficos. Eu fiz a mesma coisa para produtos vendidos, copiei e colei a caixinha de texto, alterei o nome, coloquei produtos vendidos e depois alterei o tamanho da fonte de dentro do gráfico.
A do gráfico ficou 18. Quando eu coloquei a da legenda, que é ao lado do gráfico, que eu coloquei 18, eu achei que ficou muito grande. Aí ficou 16. Ó, perceba que fica muito grande. Aí o que é que eu fiz? Alterei, diminuí, acho que 16 ou 14, não lembro. Mas aí ficou bem melhor e visualmente dá para você enxergar. Agora a gente vai partir para a formatação dos gráficos de linha, né? Em primeiro lugar, copia e cola a caixinha do texto e insere em cima de cada gráfico. Ao inserir a caixa de texto, eu percebi que a linha ainda estava azul. Aí eu também alterei a cor da linha para laranja para ficar sincronizada com o resto do dashboard. Então, a gente altera a cor da linha, depois a gente oculta o título que já vem no próprio gráfico e aí depois vai alterar essa caixa de texto que a gente inseriu aí em cima com digitando pedidos por mês. Bem, depois que você digitar pedidos por mês, você vai posicionar, né, deixar tudo conforme, da forma que você achar mais agradável visualmente. Aí copia e cola a caixa de texto e vai repetir a mesma formatação no gráfico ao lado. Vou alterar o texto que está escrito, vou colocar lucro por mês. Depois eu vou clicar no gráfico, procurar onde está para ocultar a legenda que vem na parte superior do gráfico e depois alterar a cor da linha, que está azul e tem que ficar laranja. Agora que a gente vai procurar onde é que está ocultar esse título que vem já no gráfico. Aí você encontra e clica em ocultar. Pronto, gente, está finalizado. Agora a gente vai lá em cima e clica no botão ver e posiciona de maneira que você consiga enxergar o gráfico, o dashboard que você desenhou. Atividade concluída com sucesso.